sou de Catalão, mas saí relativamente novo de lá. Meu pai era funcionário do Banco do Brasil e foi transferido, eu saí de lá com 9 anos. Eu, a cidade que eu mais, assim, que eu vivi mais tempo, que eu passei adolescência, o início da minha vida adulta foi em Brasília, onde eu fiz graduação, mestrado e doutorado, tudo na sequência na Universidade de Brasília em Sociologia. Depois de Brasília, eu morei em Viçosa por 5 anos, onde eu fui professor lá na Universidade Federal de Viçosa, e em 96 eu cheguei aqui na UNB, na UFG. UFG. O senhor falou que o seu pai era bancário, Era funcionário do Banco do Brasil. né? Toda a vida foi e a sua... Foi. Não, meu pai sempre foi. Que era a grande aspiração da classe média na época, né? Para ter estabilidade. Então ele, com 19 anos, ele foi aprovado no concurso e fez toda a carreira no banco. Podia falar um pouquinho da sua família, assim, o seu pai, o senhor já falou, da sua mãe, irmãos, como é que era a sua família, assim? Como é que foi a sua infância? Bom, a minha família de origem rural, né? Como, como todo mundo em Goiás. Né? Minha família a família da minha mãe, por parte de pai, ela faz um pouco digamos, um trajeto que eu considero mais ou menos típico de Goiás. A minha mãe nasceu na fazenda mesmo, né? E estudou as primeiras séries na própria fazenda. Depois foi para a cidade para estudar, numa cidade próxima, em Tucumari, depois Catalão. E a família dela depois foi para... boa parte veio para Goiânia. Então, assim, esse processo de urbanização de Goiás é relativamente recente, né? Então, nós estamos falando que a partir de 1940, 1950, até a década de 1990. A família do meu pai é uma outra situação muito comum também no país, que veio do Líbano, no final do século XIX. O meu sobrenome, Miziara, é o nome de uma cidade do Líbano. Quando as pessoas vieram no final do século XIX, quando as pessoas vieram para o Brasil, elas trocaram o nome de família pelo nome da cidade. Então, aqui em Goiânia, por exemplo, tem muito Miziara, inclusive médicos, que eu nem sei se são parentes. Então, tem essa mistura, né? Meu pai era de Uberaba, essa família de ascendência libanesa, e quando ele fez concurso para o Banco do Brasil, ele tomou posse em Catalão, onde ele conheceu minha mãe. Muito bem. E aí chega em Goiânia, chega na UFG, né? O professor Fausto chega na UFG. Como é que foi esse processo de entrada aqui? Mas é uma história boa também de contar, porque ela é muito atípica. Tá? Ela é uma história muito atípica. Primeiro, assim, a gente tem que entender que era um mundo pré-internet. Né? Isso tem relevância porque na época você tinha... E que data foi? Foi 96. 96. Foi em 1996. Foi em meados de 96. Qual que é o contexto geral? Você tinha a Faculdade de Ciências Humanas, desculpa, não, o ICHE, Instituto de Ciências Humanas e Letras ainda, né? E você tinha um mestrado em Letras e um mestrado em História. Nas Ciências Sociais, você não tinha nenhum programa de pós-graduação. Então, o pessoal queria criar um programa de pós-graduação na área de ciências sociais.
Na época você não tinha uma oferta grande de doutores. Dessa maneira, era outro mundo, né? Você não tinha uma oferta grande de doutores e precisava de doutores para criar isso. De preferência, doutores já com alguma experiência em pós-graduação. E aí eles criaram, apareceu uma vaga para professor titular. O processo de professor titular também era diferente do que é hoje. Hoje o professor titular é uma sequência na carreira, né? Então, você gera a sua própria vaga. Na época, não. Na época, por alguns critérios, aparecia uma vaga para professor titular e essa vaga era de concorrência pública. Ela podia ser disputada por algum professor da casa ou de qualquer lugar. Era uma vaga de concorrência aberta, de concorrência pública. E aí eles decidiram utilizar essa vaga para conseguir um professor com doutorado dentro desse projeto de criar um mestrado. Eles abriram um concurso, não apareceu ninguém. Mais uma vez, né? Não tinha comunicação, não existia internet. Saía anunciado no Diário Oficial da União, publicado, mas não tinha divulgação. E aí abriram, reabriram e não estavam conseguindo. No programa, na faculdade, tinha uma professora que tinha estudado comigo na UNB. Quando eu fazia doutorado, ela fazia mestrado. E ela sabia que eu tinha família em Goiânia. E aí ela comentou com o pessoal, olha, tem um rapaz que fez, né, fez doutorado, pode ser que ele tenha interesse. Né? Aí ligaram para a UNB, mais uma vez, sem internet. Aí pega o telefone, liga lá na secretaria, queria saber daquele rapaz, Fausto Miziari e tal. Aí o pessoal falou, ele agora é professor lá em Viçosa. Aí o Rabelo, você chegou a conhecer o Rabelo, né? O Rabelo era o chefe do departamento, o Rabelo ligou para mim lá em Viçosa, convidando para fazer o concurso. Inclusive era o último dia, assim, eu fiz uma procuração, ele pagou a taxa, aí a procuração vem pelo correio, aquelas coisas, né? E aí eu fiz o concurso, fui candidato único, né? Mas eu já tinha experiência de mestrado. Viçosa, eu participava do mestrado em extensão rural, mesmo sem ter defendido ainda o doutorado. Eu estava concluindo, mas eu dava aula, trabalhava na coorientação. Então, em função dessa minha experiência, que eu fui aprovado em 96 com a incumbência de capitanear esse processo de criação do mestrado. Eu vim para cá em 96, em 97 nós apresentamos um projeto, uma proposta de mestrado em Sociologia para a CAPES, que foi recusado. Em 98 reapresentamos a proposta, que aí foi aprovada. Então vim para cá em 96 e em 98 a gente conseguiu criar o mestrado em Sociologia. Muito bem. Então, antes da gente entrar nas questões mais da profissão de professor, né, extensão, pesquisa, ensino, enfim, as contribuições que o senhor deu, né, aqui no UFG, de uma forma geral, como é que foi esse processo cultural das cidades aonde tu percorreu? O senhor mencionou Brasília e Viçosa, né? E Jataí. Então, Goiânia... Jataí não. Desculpa, Catalão. Isso. Catalão, desculpa. Então, como é que foi esse processo cultural dentro de Goiânia, né? Aonde que tu morava, por exemplo, aqui era longe da universidade, era perto? Como é que foi esse processo mais cultural? Quais foram as adaptações que tu tivesse que fazer quando tu te inseriu aqui como professor lá em 96? Se tu pode recordar. Não. Assim, veja, como eu disse, eu já tinha família que morava aqui. Uma tia, uma avó e duas primas, né, que moravam com essa tia. Então, o tempo todo que eu morei em Brasília, eu vinha muito com frequência em Goiânia. Sempre gostei muito de Goiânia. Sempre gostei muito de Goiânia.
Eu estava muito bem lá em Viçosa. Viçosa é uma universidade de ponta, né? Muito, né? O programa era muito bom e tal. E o que me atraiu, bom, óbvio que essa coisa de talhar a carreira, né? Me tornei professor titular com 30 anos de idade. E também a cidade. Então, assim, a cidade não teve no shopping. Inclusive, antes de comprar o apartamento, eu morei alguns meses também na casa dessa minha Onde tia. é que ficava? Ficava ali no Jardim Goiás, ali em frente ao lado ali da Receita Federal, em frente do Ministério Público. E aí vinha para cá como? Vinha para a universidade como? Qual era De carro. o cabelo? Não, desculpa, não. Era de carro no início, mas logo eu comprei uma moto. Montes. Não, deu o tempo todo que eu moro aqui em Goiânia, eu ando de... Gosta de moto, né? Sim, gosto. Na verdade, eu já refleti sobre isso, assim, eu acho que mais do que gostar de moto, eu desgosto do trânsito. E a moto facilita esse deslocamento. O trânsito em Goiânia é muito ruim, pô, como toda grande cidade, né? Então, a moto te dá mais agilidade. O que agora não o professor Fausto, né, mas o Fausto, assim, gosta de fazer fora da universidade? Quais são as tuas rotinas, hobby? Rapaz, Além da moto, né? não, pois é, esse é um problema. Tem muito pouco. Tem muito pouco. Para academia, eu gosto de me exercitar, de malhar na academia. E eu sou muito caseiro, muito caseiro. A minha mulher reclama muito disso. Reclama muito disso. Aliás, eu digo o seguinte, eu já era um certo aprimoramento, porque eu já fui pensado para a pandemia. Assim, pensa num cara que gosta de ficar em casa, não, sou eu. Então, assim, já foi desenhado para a pandemia. Então, realmente, assim, eu já tive, por exemplo, em termos de moto, eu já tive mais apego, tentei me inserir mais nesse grupo. Inclusive, eu fiz uma viagem longa de moto, foi daqui de Goiânia para o Chile, fui para o deserto do Atacama, depois para Santiago, uma viagem de 10 mil quilômetros. Eu tinha essa expectativa de me inserir mais nesse universo de moto, mas com o Bolsonaro e a política, assim, esse universo é muito bolsonarista. Aí eu me retirei desse universo. Eu falo, pô, até isso o Bolsonaro me tirou. até o universo da moda ele me tirou. Professor, vamos entrar agora nas questões mais ordinárias da universidade, né? A universidade se organiza com tripé, pesquisa, extensão e ensino, e tem também esse, que seria um outro pé, talvez, que é a da gestão, né? Desses 4 temas, assim, poderia falar a respeito primeiro do ensino, né? Que é a ordinariedade da universidade. A minha trajetória principal é voltada para pós-graduação. Eu acho que, inclusive, e não por acaso, né, como eu disse, porque a minha vinda foi muito condicionada à criação de um programa de mestrado. E, na verdade, eu participei da criação de 3. Né? Quais? Em 98, o projeto de criação da sociologia, do mestrado em sociologia. Em 99, e a minha atuação original foi na área de sociologia rural. Em função disso e da experiência da criação do mestrado em sociologia, em 99 teve um projeto que a universidade participou, que foi um projeto induzido pela CAPES. A CAPES não precisa falar o que é a CAPES, ficar pelo registro. Bom, se alguém um dia for ver e não saber o que é a CAPES é o órgão que fiscaliza a criação dos programas e atribui nome. E a CAPES, no esforço de diminuir as assimetrias regionais e tal, estimular a pós-graduação no Centro-Oeste, ela criou essa ação em 99 que envolvia 3 áreas que ela considerava prioritárias, que é a área de saúde, farmácia e agronegócio.
Então, a ideia é que 3 universidades do Centro-Oeste se articulassem, a UNB, a UFG e a Federal do Mato Grosso do Sul, e se criassem programas interinstitucionais. Então, a UFG participou da criação de um mestrado interinstitucional em agronegócio. E aí a Pró-Reitoria à época pediu que eu assumisse a coordenação desse processo, né? Então, eu participei da criação né, coordenei a criação do mestrado em agronegócio em 99. Eu fui professor durante muitos anos e também já coordenei lá o agronegócio. E depois, em 2000, você teve um grupo de professores de diversas unidades, com ênfase no pessoal das hard science, principalmente ecologia na época, né? Que se articulou para criar um programa em ciências ambientais, e aí, diferente dos outros, criou-se o doutorado em ciências ambientais. Só depois, muito tempo depois, que a gente criou o mestrado. Durante muito tempo foi só o doutorado. Então, praticamente em 3 anos, eu participei da criação de 3 programas de pós. A UFG me convidou para participar de um e eu participei de 3, né? Ou seja, olha, esse preço eu paguei, essa conta está paga, que foi, então, a sociologia, o agronegócio e as ciências ambientais. Então, eu coordenei o mestrado em sociologia, inicialmente, e depois, logo depois eu assumi atividades, aliás, ao mesmo tempo, porque ao mesmo tempo eu era coordenador do mestrado em sociologia e vice-diretor da faculdade. Se eu não me engano, em 98. Se eu não me engano, a partir de 98, de 98 até 2002, acho que foi isso, de 98 até 2002, eu fui o vice-diretor da faculdade. E eu cheguei aqui na faculdade no ICHL, Instituto de Ciências Humanas e Letras, que no ano seguinte se desmembrou, e aí criou-se a Faculdade de Ciências Humanas e Filosofia, e teve um processo eletivo. A Maria Cristina, que era professora das Ciências Sociais, ela me convidou, ela foi a diretora e eu fui o vice-diretor. Então, assim, desde o início, eu já comecei com atividades de administração, por exemplo, ao mesmo tempo eu era vice-diretor da faculdade e coordenador do mestrado em Sociologia. E aí, depois, foi 2002, em 2006, eu me tornei diretor da faculdade. Né? Me tornei diretor da faculdade. Então, assim, a minha atuação sempre foi desses 4 eixos que você falou, sempre foi na administração e na pós-graduação. É óbvio que sim, a graduação também, né? Todos nós trabalhamos o tempo todo nessas coisas. Então, assim, eu diria que desses 4 eixos, o único que eu não tive atuação mesmo foi na extensão. Né? O mais comum na minha trajetória é ter algum cargo administrativo. Foram raros os anos que eu não tive algum cargo administrativo. Porque logo assim que eu saí da direção, do cargo de diretor, eu assumi a coordenação do mestrado em agronegócio e depois do doutorado em ciências ambientais. Então, assim, eu acho que eu fiquei 14 anos consecutivos como coordenador de pós-graduação, emendando com uns 4 anos de diretor, mais 4... Então, assim, o normal para mim é ter um cargo administrativo junto com todas essas outras atividades, né? E com muita ênfase na pós-graduação. Bom, então vamos focar na pós-graduação, né? Você pudesse discorrer assim, a gente está aqui no CEDIM, né? Explicar sobre o CEDIM. O CEDIM é bacana.
esse prédio, eu apresentei um projeto que foi aprovado no primeiro CTINFRA. Mais uma vez, para ficar o registro, CTINFRA é projeto de infraestrutura de pesquisa. Que ano isso? Em 2001, deve ter sido 2001, que foi o primeiro. O governo, agora na última gestão acabou, né? É um recurso do governo para apoiar não um projeto de pesquisa, mas de infraestrutura de pesquisa. E aí o que eu pensei? Olha, o que é infraestrutura de pesquisa na nossa área? Você é da minha área. Eu pensei, olha, informação, ela existe, mas ela está dispersa. Então eu pensei em algo que, né, aí dei o nome de Centro de Documentação, Informação e Memória. Que constituísse numa infraestrutura para recolher, sistematizar e tornar disponível informação dos mais diversos modelos. Tá? Então, por exemplo, uma coisa que nós fizemos, aqui em Goiânia, até esqueci quando é que foi o ano, foi na década de 80 ou 90, teve o acidente com o Césio, né? E aí foi criada uma fundação, Fundação Leides das Leves, que é a menininha que morreu. E aí alguém lá da fundação, um servidor, tinha recolhido todo o material que saiu na imprensa. E além disso tinha laudos, tinha um monte de coisa e estava na gaveta desse cara. A gente recolheu isso. Então, assim, a ideia, se você quisesse fazer uma tese de doutorado sobre o acidente de Césio, estaria no seu computador. Então, essa era a ideia do CG. Não tanto com a informação que você tinha aqui na universidade, mas principalmente com a informação externa. O Estado, as diversas secretarias, você tem um monte de informação que está num computador, num pendrive, num CD, num disquete, na gaveta de alguém. E aí, nesse período, o governador da época era o Alcides Rodrigues, e ele comprou a ideia, a equipe dele, tanto que eles colocaram 4 servidores do Estado aqui, trabalhando nesse prédio. Eu tive 4 servidores do Estado. O problema é que são essas coisas da política. E aí, o Alcides brigou com o Marconi voltou e acabou com esse projeto. Mas foi legal porque eu consegui juntar, na época, o pessoal da Facombi, o pessoal da biblioteconomia, junto com o pessoal da informática, né? Que é quem que eu achava que daria, né? Tanto que no Reúne, a partir dessa experiência, foi criado um curso de gestão da informação. Então, o curso que existe hoje de gestão de informação, que fica lá na FIC, a faculdade também chama de Informação e Comunicação, ele foi criado a partir dessa experiência. Aí nós conseguimos vagas para 10 vagas, distribuídas entre gente de informação e gente de informática. Aí o que acontece? Como sempre na universidade, as 2 unidades brigaram e o pessoal da informática devolveu as vagas e saiu do projeto, né? Então, assim, essas coisas acontecem, né? Mas foi interessante porque pelo menos essa experiência gerou esse curso de graduação. A minha experiência dessa época, bom, e você trabalha com isso, assim, é que falta alguém que efetivamente pense na informação, né? É impressionante, a gente sempre pensa na informação como TI. A universidade mesmo, na época, ela tinha, sei lá, uns 20 sistemas de informação que não conversavam entre si. E aí avançou muito agora, a partir do SIGA e dessas coisas, mas isso em geral. Bom, eu estou... Então, assim, essa foi a minha experiência com o CEDIM.
E aí, a partir da criação desse prédio, também foi não sei se uma coincidência feliz, a gente pode chamar de coincidência, mas foi legal porque o CIAMB, o Programa de Ciências Ambientais, ele não é vinculado a nenhuma unidade. Ele é vinculado direto à PRPG. E ele estava sem casa, né? Porque qual que é a casa dele? A PRPG não tem espaço, então quando eu me tornei coordenador do CIAMB, eu trouxe o CIAMB para cá, e hoje essa é a casa do CIAMB, né? Eu te mostrei o espaço, ele está tendo aula agora, pesquisa, né? A aluna de pós-doutorado está aqui, os alunos de doutorado têm um local para estudar. E agora o nosso próximo passo é criar um NIP. NIP é Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa, Extensão e Ensino em Ciências Ambientais, que vai ficar aqui. E aí fica muito mais amplo do que... E aí sim, aí eu vou ser o diretor do NIP também, eu não consigo ficar sem um cargo administrativo. Maravilha. E dessas pesquisas, né? A gente está falando de pesquisa, inovação, quem sabe também, né? O que tu acha, assim, que é a grande contribuição? Porque aqui é o prédio concreto de um projeto, talvez a tua experiência administrativa tenha ajudado, né? Para que tu tenha essa visão estratégica e tenha conseguido o recurso e hoje ele é uma realidade. Mas em termos mais de contribuição teórica mesmo, que a pesquisa pode dar, assim, poderia destacar alguma coisa que tu acha mais importante? Das minhas atividades de pesquisa? Tá. Bom, primeiro, isso que eu falei do CEDIM, então, não é a minha atividade de pesquisa. Tá? Eu também fui muito feliz. Bom, não sei se existe sorte nesses negócios, assim, aquela coisa, sorte é para quem está preparado, alguma coisa do gênero. Veja, a minha formação toda foi em Sociologia Rural. Graduação, mestrado e doutorado. Quando nós criamos o Programa de Ciências Ambientais, e desde o início ficou muito claro que a gente tinha uma identidade, porque todas essas pessoas, com diversas formações, diversas atuações, sempre trabalhavam muito com o Cerrado. Então, o Cerrado ele forjou essa primeira identidade do CIAMB, né? Um programa em Goiás de meio ambiente tem que falar do Cerrado. Isso foi quase natural. O Cerrado, do ponto de vista ambiental, a meu juízo, a principal questão é o processo de desmatamento que ele passa e é muito acelerado. Né? Em 40 anos, você tem desmatado 50% do Cerrado. Então, a questão é como explicar esse processo. Bom, pode parecer pretensioso o que eu vou falar agora, mas no futuro, quem quiser, olha o que está publicado. Do meu ponto de vista, faltava digamos, um modelo teórico para explicar esse processo. Por quê? Esse processo era muito descritivo. As pessoas descreviam e, bom, uma expressão que você, que não é especialista da área, deve ter ouvido, a ideia da fronteira agrícola. Né? Na verdade, vocês, gaúchos, que trouxeram esse negócio para cá, né? Eu sempre brinco, bom, vai ficar o registro, mas eu sempre digo que o problema da fronteira agrícola, o que explica a fronteira agrícola é a garrafa térmica. Porque a garrafa térmica permite o gaúcho vir com o chimarrão. Se não for a garrafa térmica e o chimarrão, tinha um Cerrado em pé, mas tudo bem, é só uma parcela muito grande, né, de sul-rio-grandenses, né? Não existe uma explicação para isso. Eu posso depois te dizer por que isso ocorreu. Mas de qualquer forma, então você tem o processo de expansão da fronteira agrícola. Só que as pessoas descreviam a fronteira agrícola é quando chega
máquina, trator, adubo, fertilizante, defensivo, e aí vem a soja, o milho e tal, e tal. Mas era um processo muito descritivo e não tinha, a meu juízo, uma explicação. Para mim, em ciência, ciência explica por meio de modelo teórico. Ou seja, então, sei lá, se eu soltar esse copo aqui, ele vai cair. Por quê? O Newton fala isso, o Einstein fala aquilo. Então, assim, você não consegue explicar um fato sem um modelo teórico. E, para mim, faltava um modelo teórico para explicar isso. Então, eu elaborei esse modelo teórico, né? E, desde então, nos últimos 20 anos, a minha atividade é principalmente de aplicar esse modelo né, nessa realidade. Quando eu disse de um acaso muito feliz, é porque a interação com as pessoas aqui do CIAMB, de outras áreas, é que me permitiram aplicar esse modelo, testar, né? Por exemplo, eu trabalho muito, as minhas maiores parcerias de trabalho são com o pessoal do geoprocessamento. O professor Laerte Ferreira, o pessoal do LAPIG, o professor Manuel, que é irmão do Laerte, que aliás eu fui o orientador da tese dele. Então, assim, até hoje eu oriento um monte de gente lá do LAPIG e a gente publica em revistas de sensoriamento remoto, né? Então, por outro lado, também o pessoal das ciências da natureza, né? Então, por exemplo, a professora Daniela Mello Silva, trabalha, atualmente coordenadora, ela trabalha com genética, né? E dentro da área de genética, ela usa a genética para entender os impactos dos defensivos na saúde dos trabalhadores. E eu entro, então, por exemplo, agora eu publiquei um artigo com a Daniela. Então, por quê? Porque o agrotóxico e esse processo, essa dinâmica de trabalho, ela é explicada por essa expansão da fronteira, né? Então, assim, o CIAMB, para mim, foi fundamental para eu construir a minha atividade de pesquisa nos últimos 20 anos, porque é ele que me permite essa interação. Por outro lado, também, assim, eu acho que eu contribuo com esses colegas porque eles têm uma enorme capacidade de conseguir dados, mas refletir sobre esses dados precisa desse modelo teórico que eu venho, que eu formulei, que eu venho trabalhando, desenvolvendo, né? Então, assim, eu tive muita sorte de ter essa possibilidade de trabalhar com pessoas de outras áreas de conhecimento. Agora, falando um pouco assim, bom, a gente está num mundo muito integrado hoje, né? E aí tu consegue fazer parcerias, às vezes até sem presencialidade com as pessoas. Queria que tu pudesse explorar um pouco e abordar a tua visão da UFG, né? Os desafios e aquilo que te potencializou a instituição e também essa relação externa, né? Como é que tu funciona com redes de apoio, com integração? O senhor falou de algumas pessoas aí que não necessariamente estão na sua unidade, mas em termos de UFG estrutural, assim, quais são os desafios e o que possibilita o teu trabalho e para fora também? Como é que funcionam essas articulações? Bom, depende do nível, da escala, né, da abrangência que você está falando, tá? Eu vou contar a partir da minha experiência, tá? Eu vou falar a partir da minha experiência. Uma coisa muito importante no CIAMB é que desde sempre a gente manteve muito essa ideia da identidade, tá? Então, olha, o processo de antropização do Cerrado, e aí nós temos duas perspectivas, são duas linhas de pesquisa. Uma é entender como que se dá essa dinâmica, que são as minhas pesquisas, a minha pesquisa está nessa linha, olha, como é que se dá essa dinâmica, e a outra são os impactos disso,
né? Por exemplo, como a Daniela, que eu citei, estudando o impacto disso na saúde do trabalhador. Mas não se limita a isso. Por quê? Nós temos feito, por exemplo, nós temos 2 projetos de cooperação com universidades na região amazônica. Por quê? Essa expertise de entender a antropização de um bioma é que me permite contribuir agora para entender o bioma amazônico. Por exemplo, eu estou orientando uma tese de uma aluna da Universidade Federal do Oeste do Pará, em Santarém. Então, nós fizemos essa cooperação a partir dessa nossa identidade. O nosso processo de internacionalização, da mesma forma. Então, eu tive a oportunidade de, eu trabalhei como avaliador externo de uma ação da Embrapa, de um projeto da Embrapa na África, em Moçambique e no Malawi. E essa região tem savana muito parecida com a nossa savana. Então, nós estamos direcionando esforços de pesquisa desse processo de internacionalização para a África. Eu oriento uma aluna de mestrado de Moçambique e um aluno de doutorado da Guiné-Bissau. E agora, né, por exemplo, essa aluna de Moçambique, ela está num processo de criação de uma ONG lá, e eu estou nesse processo, né, eu faço parte da ONG. Então, assim, vou fazer parte de uma ONG de pesquisa em Moçambique, a partir da minha experiência. Então, assim, eu acho que a sociedade nos demanda muito, né? Então, assim, é a nossa produção de qualidade que faz essa diferença, né? Eu acho muito importante a universidade definir uma certa identidade, né? E essa e fazer a sua veja, porque a identidade, então, vou falar a partir da minha experiência. Sabe esse negócio assim, qual que é a sua visão, qualquer coisa. Então, assim, se quisesse falar, por exemplo, para mim, do Ciambi, e para mim, assim, olha, a minha visão, olha, o meu ideal é constituir uma referência dos estudos do Cerrado. Isso não é limitador, tá? Isso é como você dialoga com o mundo, como você dialoga com o mundo. Então, mais uma vez, eu estou falando da minha experiência. A minha experiência foi que entender esse processo de antropização do Cerrado me permitiu dialogar com um verbo a fazer projetos na África, na Amazônia, a partir dessa expertise. O que, por outro lado, leva apesar de eu nunca ter feito a extensão, mas que faz toda a diferença, né? Ou seja, você pode levar e dar uma resposta à comunidade. Muito bem. Professor Fausto, assim, daqui para frente, né? Com todo esse acumulado de experiência administrativa em pesquisa, tendo passado pelo ensino, qual é a perspectiva, assim? Tem alguma coisa que o senhor acha que não fez ainda e pretende fazer? A Fausto de 2023 para frente, assim, profissionalmente. Tá. Bom, aí são 2 coisas, tá? Esse ano eu completo 36 anos de magistério superior. Eu estou com 57, com 21 anos eu já era professor de faculdade. É um absurdo, mas bom, que eu me formei muito cedo, eu me formei com 20 anos e com 21 eu já estava fazendo mestrado.
E aí eu comecei a dar aula em faculdade particular lá em Brasília. E com 25, também muito jovem, eu me tornei professor lá em Viçosa, né? Eu era professor da Universidade Federal. E eu sinto que, apesar de tudo isso que eu falei, eu sinto que eu vivi sempre numa bolha. Isso aqui é uma bolha, né? Então, assim, eu gostaria de conhecer o mundo. Sair um pouquinho da bolha. Se tem alguma administração algum cargo de gestão, de administração no governo do estado, isso é uma coisa que eu gostaria. Mas, bom, se não se concretizar. Agora, em termos de projeto, sim, aí sim, que é o concreto, né? A criação do NIP. Por quê? O CIAMB, ele é muito bom, fantástico, né? Ele é um programa nota 6, ou seja, o programa de excelência, ele foi o segundo programa de excelência da UFG. E na área, ele é muito bem concebido. Na minha área, só tem 6 programas de excelência. São 140 programas e só tem 6 de excelência. Então, o CIAMB tem, né, reconhecimento e tal. Mas um programa de pós-graduação, ele tem limites. Por quê? O programa só tem docente e discente. O NIP, ele vai permitir que, assim, visão. Eu acho que falta aquilo que os americanos chamam de think tank, um tanque de pensamento, para você pensar a questão ambiental. Você tem a questão ambiental, ou seja, o CIAMB não monopoliza isso, na UFG, por exemplo. Você tem um monte de gente em outras unidades que pensam isso, né? Pensam a questão ambiental. Então, sei lá, você tem no IESA, você tem na agronomia, você tem o pessoal da ecologia lá do ICB, você pode ter gente do direito discutindo a questão do direito ambiental, o pessoal da economia ambiental na face, sei lá, você tem disperso. Então, o meu ideal é que a gente consiga constituir esse espaço institucional, mas não que é o espaço físico, um espaço institucional para pensar essas questões ambientais. A questão ambiental, ela é urgente, ela é necessária, e a sociedade e o Estado já reconhecem isso. E Goiás não tem... Olha, então, assim, não é uma questão de monopólio. Eu quero ser o dono do tema. Não quero ser o dono da bola. Tá? Mas é que você precisa de um espaço institucional que sirva de referência, né? Então, olha, o governo do estado vive demandando a universidade. Vai bater na porta de quem? Olha, vai ter um lugar, você baixa a campainha que você vai ser atendido. O governo do estado, a sociedade, as empresas, né? Então, assim, o projeto para os próximos anos, né? Então, a gente, felizmente, eu faço parte de um projeto que já se consolidou do ponto de vista acadêmico, né? Está consolidado, nota 6, né? Eu tenho uma história, pode chamar de sucesso. Por exemplo, agora eu tenho 3 alunos de doutorado que vão defender a tese. Com isso, eu chego a 55 dissertações e teses de doutorado orientadas e defendidas. É muita coisa. É muita coisa. Até os 60, né, daqui a 3 anos, eu vou completar 60. Então, assim, isso está ok, está feito. Agora, o que falta fazer, né? Até porque, assim, também daqui a 3 anos, quando eu completar 60, eu adquiro o direito de aposentadoria. Não pretendo me aposentar, mas para não aposentar, você precisa inventar coisa, né? Você não vai continuar fazendo a mesma coisa. Então, o meu projeto é trabalhar na construção desse espaço institucional que ele rompe com as limitações do programa. O programa é muito legal, mas, como eu disse, ele só tem aluno e professor, docente e discente. Então, eu posso ter ex-aluno, eu posso ter professor que não vai fazer parte do CIAMB, mas pesquisa isso, eu posso ter gente de ONG, de não sei o que lá, envolvido nessas coisas. Olha, então,
podemos dar curso de especialização, podemos, sei lá, fazer um monte de coisa, um monte de projeto, né? Vender as ideias, por exemplo, a importância do Cerrado, né? Por exemplo, bom, e aí você sabe que você está no projeto, né? Então, por exemplo, a gente está no FICA agora, né? Eu e você participamos do FICA, o Festival de Cinema Ambiental. E o tema é justamente essa integração entre Cerrado e Amazônia. Então, os olhos do mundo estão na Amazônia, mas o Cerrado tem um papel importante. Então, assim, se a gente conseguir convencer o mundo dessa interação, dessa importância, né? Então, assim, tem projeto para a gente fazer, tem muito. Então, assim, o projeto que eu consigo controlar é a criação do núcleo. Mas eu, pessoalmente, gostaria de sair também, assim, de conhecer o mundo. Assim, eu adoro isso aqui. Agora, assim, como eu disse, tem 36 anos que eu faço isso aqui. Então, assim, eu gostaria de vivenciar outras coisas. Eu acho que eu vou viver muito. Acho que você vai viver muito. Todos nós vamos viver muito. Então, assim, nós temos que aprender a fazer coisas diferentes, buscar coisas diferentes, a nos reinventarmos, né? E eu acho que está né, chegando agora nos 60, está na hora de eu dar uma sacudida, mudar alguma coisa. Então, projetos mais imediatos são esses. Agora que a gente falou do projeto de futuro, né? Algumas questões de futuro. Mas o senhor é casado com uma professora também, né? Vocês se conheceram na UFG? Não, foi. Desculpa. Não, a professora Denise Paiva. Quando eu cheguei, na verdade, a Denise estava de licença para o doutorado. E aí, quando ela voltou, que a gente se conheceu, nós começamos a namorar. A universidade ela é muito endogâmica, né? Mas eu vejo que isso é muito normal. Por exemplo, médico casa com médica, advogado casa com advogada, né? Eu acho que assim, trajetórias próximas, né? Facilita as interações afetivas, né? Mas eu gostaria de destacar um elemento, se você me permite. É uma questão geracional, né? Já que estamos falando do registro, né? Já que estamos fazendo um registro de certa forma histórica, eu entendo que eu fiz parte, faço parte de uma geração que implicou numa mudança geracional na universidade. Né? Por quê? Por que tinham poucos doutores? Por que precisaram abrir, né, uma vaga de professor titular para conseguir um doutor? Que foi o meu ingresso aqui. Porque as pessoas se doutoravam muito tardiamente. A trajetória típica, e aí nós estamos falando de pessoas que entraram na década de 1960, década de 1970. A trajetória típica é que as pessoas entrassem só com a graduação. E aí ficava um tempo, saía para fazer o mestrado também demorava, às vezes voltava e só no final da carreira saía para fazer o doutorado. Então, o normal, no sentido de mais usual, é que você tivesse doutores com 50 anos. As pessoas se titulavam como doutores com 50 anos. E muitas vezes aposentavam. Eu lembro de uma colega, demorou o doutorado e tal. Ela falou, não, agora eu vou me aposentar para concluir meu doutorado. Bom, eu terminei meu doutorado com 29, né? E enfim, entrei aqui com 30 anos.
que é uma situação mais próxima da realidade que a gente tem hoje. Né? Na nossa faculdade, a gente atualmente só contrata pessoas praticamente com doutorado. Né? Seu curso ainda tem um perfil diferente e tal, mas os outros cursos todos lá é só com doutores. Em função disso, você tem cada vez mais pessoas se doutorando mais jovem. Né? O que implica em trajetórias, perfis, comportamentos muito diferentes, né? Mas eu acho interessante pontuar isso. Né? Eu me sinto com... que é o caso dos meus colegas do CIAMB, né? Quando nós criamos o doutorado em Ciências Ambientais, éramos todos jovens de 30 e poucos anos. Né? E com esse perfil. O que implica em perspectivas do que seja a universidade, do papel da pesquisa, da pós-graduação, de forma muito diferente. Né? Por exemplo, eu vejo esses colegas mais antigos, com uma ênfase muito na graduação, eu com uma ênfase muito na pós, embora eu nunca tenha deixado a aula na graduação, eu não minimizo o poder, a importância da graduação, mas você implica em olhares diferentes, né? Então, assim, dentro da minha trajetória e pensando a universidade, eu vejo como uma questão de mudança de geração. Uma outra coisa que eu vejo na minha trajetória, que eu considero muito atípica na universidade, é que ela é muito construída fora da minha unidade acadêmica. Isso é completamente exceção. Eu vejo a UFG, eu digo brincando não, é sério mesmo, que o meu sonho é que se crie a Universidade Federal de Goiás. Eu acho que a gente não tem a Universidade Federal de Goiás. A gente tem um monte de unidades isoladas. Eu digo que a UFG deve ter, sei lá, uns 40 professores. E eu conheço todos. Você é um professor da UFG, eu sou. O normal é que a pessoa se identifique com o professor do instituto disso, da escola daquilo e da faculdade daquilo. Né? Então, a minha trajetória tanto é atípica que, por exemplo, eu não tenho uma sala lá na nossa faculdade, né, que é o meu local, porque a minha sala está aqui. Né? Eu não tenho uma sala lá. Eu dou aula normal lá, eu dou a mesma carga horária que todo mundo. E faço um monte de coisa fora. Não que eu menospreze a minha faculdade, de forma alguma. De forma alguma. É uma faculdade, é uma unidade muito importante. Né? Apenas que, aconteceu que eu tive oportunidades que eu achei interessantes e que se desenvolveu fora da minha unidade. Quando a UFG fez 50 anos, em 2010, eu publiquei um artigo naquela revista da PROEC, que chama justamente UFG, com os dados e contando um pouco a história da UFG. É interessante as pessoas, e é muito importante isso que vocês estão fazendo, de fazer esse registro, porque as pessoas desconhecem a história da universidade. E o projeto original da UFG era muito mais integrado do que a gente tem hoje em dia. Porque a universidade ela foi fundada em 1960, que é quando você estava fundando a UNB. A minha formação toda foi na UNB, graduação, mestrado e doutorado. Isso nos anos 80. E a UNB, ela era muito mais integrada. Por exemplo, eu fazia, sei lá, uma disciplina de estatística, que era obrigatória para ciências sociais. Eu fazia no auditório, tinha 120 alunos da universidade inteira. Né? Quando eu cheguei aqui para dar aula, uma coisa absurda, você tinha um negócio chamado regime seriado anual. Você tinha os alunos de um curso, tinha a turma do primeiro ano, a turma do segundo, do terceiro, do quarto e do quinto. Ficava tudo numa sala e vinha um professor para dar a disciplina. O aluno não tinha qualquer possibilidade de escolha. Todos os alunos faziam a mesma disciplina. Isso criou uma mentalidade de unidade
que, assim, normal na universidade brasileira já é, mas eu acho que aqui era mais forte e ainda é muito mais forte, isso que eu estava falando, né? Então, por exemplo, eu levantei dados, assim, que você tem unidades importantes que 98, esses dados eu não levantei, então, são dados da reitoria. Então, assim, 98% da carga horária do aluno é com o professor da unidade. 98% da carga horária dos professores da unidade são os alunos da sua própria unidade. Se você tira aquele prédio e bota em qualquer outro canto, não faz a menor diferença, assim. É uma concepção de universidade que eu critico muito. Eu acho que a gente tem avançado, por exemplo, essa questão de criação do NIP, que foi criado na última gestão, né, e está sendo implementado nessa gestão atual, é muito importante, é muito importante para romper com isso, né, para romper com essas limitações. Mas assim, a minha trajetória sempre foi uma trajetória na UFG e não uma trajetória da minha unidade. O que, bom, implica em problemas também, mas não vou falar dos problemas. O senhor está com essa carteirinha aí? Ah, eu tinha te falado, a carteirinha de quando eu tomei posse, né? Você está aqui. Vou mostrar aqui. Pode falar um pouquinho dessa carteirinha? O que representa para ti? Porque tem aqui. Não sabe que já deu. Não, aí depois a gente vai escanear também. Ah, tá. Não, a carteirinha aqui, ela é do ICHL, que é Unidade ICHL, Departamento de Ciências Sociais. Ela é de 96, quando eu tomei posse aqui. A cara de menino aqui. E o que traz de lembrança essa carteirinha? Anda com ela na carteira? Ando com ela para fazer o registro, né? Para fazer para fazer o registro. É interessante. Eu não me considero saudosista. Assim, veja, quando eu entrei foi do ICHL, depois foi Faculdade de Ciências Humanas e Filosofia, que eu fui diretor, agora é a Faculdade de Ciências Sociais. Eu não tenho saudade assim, eu acho que porque cada instituição, cada período foi muito importante. Por exemplo, sei lá, como Viçosa, a Universidade Federal de Viçosa, né? Eu devo muito a Viçosa. Tenho muito carinho por aquele período que eu vivi lá. Foi muito importante no meu processo de aprendizagem, tá? Mesmo a faculdade particular, que eu comecei a dar aula com 21 anos, eu aprendi a dar aula lá. Assim, foi importante. Assim, com 21 anos, você ter que enfrentar uma turma de alunos desinteressados, falar alguma coisa, né? Então, assim, é uma questão pessoal minha. Tá? Assim, eu não... eu valorizo enquanto uma coisa importante naquele momento. Tá? Ok, foi o que me trouxe até aqui. Tá? E eu acho que eu tive muita sorte. Isso é uma coisa interessante. Eu estava refletindo outro dia. A nossa cultura, a nossa sociedade, pela influência de um certo ideal iluminista, a gente descarta a questão da sorte. Né? Isso era muito importante para os gregos, romanos e até pelo menos até o Renascimento. Né? Pega o Príncipe do Maquiavel. Ele diz que o príncipe tem duas coisas que contam no seu desempenho: virtude e fortuna. A virtude e a sorte. E nós acreditamos assim que tudo acontece previsto, é do seu esforço, né?
Então, recontando agora essa história, a tendência é falar, não, eu fiz tal escolha, eu fiz tal... Não, tudo bem, eu acho que você faz escolha, mas a partir de certas possibilidades, né? Então, veja, o Chico Rabelo ter ligado para mim para fazer concurso. Eu estava no meu gabinete lá, eu ficaria o resto da vida lá em Viçosa. O fato de uns colegas baterem na porta lá do meu gabinete, nós estamos criando aqui um doutorado de ciências ambientais, você quer fazer parte? Tá? Então, assim, são oportunidades que aparecem e você vai construindo a sua trajetória a partir de escolhas, né? Tem uma frase do Sartre que diz o seguinte, olha, não importa o que a vida fez de você, mas o que você fez do que a vida fez de você. Tá? Então, assim, eu acho que apresenta bem essa perspectiva, né? Eu acredito que nós fazemos escolha, mas a partir de certo limite e tal. Então, recontando essa história agora com você, é isso, eu reconheço que eu tive muita sorte, eu acho que a carreira que eu fiz, eu gosto de onde eu cheguei, me sinto à vontade, me sinto confortável, eu acho que eu fiz uma contribuição, tenho uma contribuição para a instituição, que ainda vai se prolongar, mas foi muito feito a partir de escolhas de oportunidades que a própria instituição me permitiu. A respeito da sua família, né? E aí pode ser durante todo o tempo, né? A sua esposa, familiares em geral. Como é que eles veem o Fausto, assim? E quais são as implicações que tem o cargo? Você desempenhando esse cargo, é tranquilo? A família gosta, não gosta? Tem alguns problemas? Quais são as... Eu acho que... Bom, eu acho que... Aí sim, eu falei de escolhas, de sorte, mas assim, eu acho que mais ou menos eu estava fadado para estar aqui, tá? Eu não acredito em destino, né? Por que eu estou falando isso? Quando criança, eu também fui uma criança muito atípica. Aliás, eu acho que eu fui criança atípica, adolescente atípica, adulto atípico, eu sou atípico até hoje. Só um detalhe. Te falei que eu fui ao Humaitá, né? Um programa de ciências ambientais que a gente tem um convênio. Eu fiquei 3, 4 dias lá. No segundo dia, eles me deram um apelido. Estavam me chamando de Outlier. Isso aonde? Em Humaitá. Em Humaitá. É um campus é um programa da Universidade Federal do Amazonas, o campus lá. Então, assim, 2 dias eu me percebi. Então, assim, sempre fui muito, muito ativo. E quando criança, eu não gostava muito de brincadeiras de criança. Eu acho que talvez seja por timidez, por qualquer coisa, mas eu gostava de ler. Então, assim, me lembro nitidamente em festa de aniversário, as crianças correndo e tal, e eu num canto lendo. Então, assim, eu sempre fui muito nerd, né? Eu tinha cara de nerd, tá? Espero que hoje eu não tenha. Hoje, agora que entrou na moda, né? Na época não era moda. Então, assim, era muito quieto, lia e tal. Depois eu vou ver se eu acho essa foto para eu te mandar. Cidade do interior, não sei se você chegou a presenciar isso, tinha os desfiles de 7 de setembro. Bom, e nós estamos falando final da década de 60, início da década de 70, ditadura, né? Então, desfile de 7 de setembro era uma coisa importante. E aí, alguém teve uma ideia, não sei quem, vamos... Aí tinha como se fosse carro alegórico, mas uma caminhonete, um caminhão, uma caminhonete, botava umas pessoas lá em cima. E aí, vamos representar a população de Catalão. E aí tinha, sei lá, não me lembro exatamente o que tinha, mas falar, não, vamos botar uma criança representando o intelectual. E era eu. Então, sei lá, eu tinha 5, 6 anos, botado sentado lá na caminhonete com um livro na mão. Esse é o intelectual. Então, assim, é meio que destino, né?
Então, assim, quando você tem 5, 6 anos e te botam na frente da população toda como ilustrando intelectual, e depois que a gente terminar a gravação, eu vou te contar a piada do intelectual. Mas A sua família então já deve ter gostado, né, do Fausto Professor. É isso, assim, é o que a minha família sempre me viu, assim, nunca foi surpresa para ninguém, né? Quando eu tinha, não, antes disso, quando eu entrei na escola, no pré-primário, não sei como é que chamou, na época do pré-primário, eu estava atrapalhando as outras crianças, porque eu aprendia muito rápido e, sei lá, estava atrapalhando. Aí eu lembro que falaram, não, então vamos fazer um negócio diferente. Você vai ficar lendo aqui. Aí me levavam para a biblioteca, né? E eu ficava lendo, tanto que eu pulei um ano. Eu pulei um ano. Eu não sei se eu me alfabetizei muito rápido, e aí eu pulei um ano. Por isso foi tudo muito cedo, né? Então, assim, com 16 anos eu fiz vestibular. Quando eu fiz 17, eu entrei na universidade. E terminei a graduação com 20. Com 21 já estava no mestrado. Então, assim, por isso foi muito rápido. Então, assim, a minha família sempre me viu isso, o cara quieto, intelectual, de alguma forma. Por isso eu falo assim, hoje, né, eu fui olhando assim mesmo, se eu tivesse entrado, eu por acaso escolhi sociologia. Por que você escolhe, né? Eu sabia que eu tinha muita curiosidade, sempre tive muita curiosidade e muita curiosidade diversificada. Tá? Então, por exemplo, meus pais, eu tive sorte de nascer numa família de classe média. Então, por exemplo, sei lá, eu tinha 8, 9 anos, sei lá, qualquer coisa do gênero. Meu pai comprou uma enciclopédia. Na época não existia internet, classe média comprava uma enciclopédia. E era uma enciclopédia voltada para jovens, adolescentes, chamava Delta Júnior. E a minha diversão era ficar lendo a enciclopédia. Então, assim, com o nome, depois é uma criança típica, né? 9, 10 anos não é normal uma criança. E eu ficava lendo, né? Então eu tinha muita curiosidade e mais curiosidade para, digamos, estar nessa grande área de humanas. Quando eu fiz o segundo grau, eu tive um professor de história que era formado em sociologia. A graduação dele era em sociologia. Eu acho que foi isso que motivou. Eu gostava do cara. Assim, mas eu sempre transitei também pelas outras disciplinas, né? Mas eu dei muita sorte, como muito cedo você escolher um curso, né? Normalmente, muitas vezes isso dá problema. Então, sim, fiz graduação, mestrado, doutorado. Mas o que me difere, eu vejo, dos colegas que fazem essas escolhas, assim, eu nunca quis mudar o mundo. Eu sempre quis entender. Assim, eu sou o oposto do Marx, né? Naquelas teses do Feuerbach, a última é: os filósofos sempre se preocuparem em entender o mundo. Agora não vamos mais entender o mundo, vamos transformar o mundo. Assim, o que traz o pessoal para a sociologia, principalmente, é um certo ardor juvenil de mudar o mundo. Não, eu nunca quis mudar o mundo. Eu sempre me contentei em entender, compreender o mundo. Tá? Mas, por outro lado, sempre tive essa perspectiva, né? Então, por exemplo, até hoje, muito do que eu gosto de ler, por diletantismo, é material de divulgação científica das outras áreas. Eu leio muito sobre isso, né? Funcionamento do cérebro, do corpo, evolução, sei lá, as coisas mais recentes sobre as descobertas do homem de Neandertal, livro de química, livro de física. Então, assim, eu sempre tive uma curiosidade intelectual muito diversificada. O que mais uma vez, o que para mim eu sou muito feliz de estar num ambiente que eu dialogo com as pessoas dessas áreas. E a gente consegue falar a mesma língua. Tu consegue ter uma imagem do Fausto criança? Consegue? Qual seria essa imagem assim do Fausto criança? É a do livro?
lendo livros? É, ou então brincando com blocos. Assim, eu era uma criança muito... eu era uma criança, como eu disse, muito quieta, muito reservada. Então, assim, ou estava lendo ou estava brincando com blocos, qualquer coisa do gênero. Os meus pais eram muito preocupados, porque me achavam muito antissocial, né? Eu acho que eu amadureci muito cedo. E na adolescência, eu achava os adolescentes chatos e eles me achavam insuportável. Eu não tinha amigos, né? E os meus pais ficavam muito preocupados com isso, com razão. Porque o meu irmão, eu tenho um irmão gêmeo, ele não se parece comigo fisicamente nem nada. E ele era totalmente social, né, vivia e tal, e eu era o oposto. Agora, a universidade que mudou isso. Assim, quando eu entrei na universidade, eu falei, olha, aqui é o meu mundo. Por isso que eu falei, olha, daqui eu não saio. Não, daqui eu não saio. Porque eu conheci pessoas que pensavam como eu, que tinham os mesmos gostos. Foi quando eu descobri que tinha gente como eu. Até então eu não conhecia, né? Assim, então, a minha sociabilidade se forjou na universidade. Se forjou na universidade. O meu perfil de criança, de adolescente, é isso que hoje em dia o pessoal chama de nerd. Né? Hoje em dia, engraçado, eu não acho que eu sou nerd. Pode ser auto-engano, mas eu não acho que faz coisa que eu falo, né? Realmente devo sim, né? E essa criança que está lá, se tu puder focar assim, ela está mexendo nos blocos ou lendo livro ali em algum lugar que talvez tu tenha lembrança, qual uma mensagem que tu poderia passar para ela agora? Não, vai dar tudo certo. Deu certo? Deu certo, né? Maravilha. E para finalizar, o que tu acha que poderia ficar marcado Fausto na UFG, para a memória da UFG? Então, olha, é uma boa pergunta, tá? Eu não consigo identificar uma coisa única. Em cada momento, eu sei que eu tive um papel importante institucional. Mas, assim, não criei um laboratório, tá? Mas, assim, eu tive um papel... Bom, não vou entrar nos detalhes agora, mas, por exemplo, estou falando muito do CIAMB. Quando eu assumi o CIAMB, na minha perspectiva, se eu não tivesse assumido, ele fecharia. Tanto que um professor propôs em reunião fechar o CIAMB. Olha que loucura, um programa que hoje é nota 6, ele propôs. Tá? Por quê? Por conta de brigas. Por conta de brigas. Tá? Na universidade, um componente muito forte é o componente de vaidade. Eu acho que talvez seja a coisa mais forte. Eu acho que eu não sou muito vaidoso, não. Não sei quem é. Pô, você está me perguntando, eu estou falando de mim. Mas... e o CIAMB, como ele surgiu com grandes pesquisadores. Normal que essas pessoas sejam muito vaidosas. E teve um momento que o programa estava esfacelado, ele ia acabar. O que eu fiz quando eu assumi a coordenação? Eu fiquei 1 ano sem fazer reunião. A gente não tinha condições de fazer reunião. Como é que eu decidia? Eu procurava cada um individualmente. Quando a gente fazia reunião, já estava tudo certo. O pessoal do antigo PSD, essas raposas antigas de antes, né, da República Velha, que a República Velha não, é o período entre Vargas e o governo militar, mas eu falava o seguinte, olha, reunião a gente só faz quando está tudo certo. Eu fazia só desse jeito. Eu ia em cada um, eram poucos, eram uns 12 professores. Eu agendava com cada um, falava, tem isso, tal.
Então, assim, o meu papel no Ciane foi muito importante, mas não é de produção acadêmica. Tem um monte de gente aqui que produz mais do que eu. Mas de articulação e de dar esse... Tanto que hoje em dia a gente tem um ambiente aqui agradabilíssimo. Nós temos um ambiente muito agradável aqui no Ciane. É muito diferente dos outros que eu conheço. Por exemplo, a nossa faculdade. Quantas brigas a gente vê no conselho de diretor? Coisas barra pesada. Aqui tem muitos anos que não tem isso. A gente reúne, conversa, tem conta piada. As reuniões são rápidas, são tranquilas, né? Então, assim, se você perguntar uma coisa específica, realmente eu não sei dizer. Eu sei que pontuar em cada momento. Então, a criação desses programas que eu tinha desenvolvido quando eu cheguei aqui foram muito importantes. Mas esses programas tiveram autonomia, cresceram. Eu saí tanto da sociologia quanto do agronegócio. Estão consolidados. O Ciane, eu fiquei 4 anos como coordenador, depois mais 4 como vice, depois mais 4 como coordenador. Eu fiquei praticamente 12 anos à frente do Ciane, que não é típico. Mais uma vez, as coisas que eu faço não são típicas. Não é típico, né? É difícil você conseguir alguém que fique 4. Normalmente o cara quer ficar só 2. Eu fiquei 12, né? Por quê? Porque eu achei que era importante. Agora não. A gente tem tem a Daniela, que é um doce, uma profissional competente, que está fazendo um trabalho fantástico. Então, assim, olha, se tem alguém que pode, né? Está na hora de passar. O que não impede que talvez eu volte. Agora eu já tenho um outro projeto. Então, assim, não sei se tem uma marca específica. Pode, fez o laboratório tal e tal. Por exemplo, esse prédio aqui é resultado de um projeto que eu coordenei. Tudo que você está vendo aqui é tudo dinheiro de projeto. Não tem nada da universidade aqui. Nem o ar-condicionado, o prédio, os móveis. Não tem nada de dinheiro da universidade. Tudo dinheiro que a gente captou. Mas também não identifico, é meu. Não é um A. Então, assim, não tem. Para a memória seria, então, uma contribuição mais lata, né? O que a gente poderia colocar assim? O que tu gostaria que ficasse como registro numa frase? Contribuiu? Não, só que eu me empenhei. Okay. Mas, nesse caso, conta mais o processo do que o resultado. Tá? O empenho, se você for colocar uma lista, pode ter até uma lista de coisas diferentes, mas eu gosto mais do empenho do que do resultado. Obrigado pelo... Não, eu que agradeço a oportunidade de ter relembrado tudo isso. Parabéns.